Olá pessoal, sou o professor Jefferson e estarei revisando com vocês agora a prova 4, a PS2 e a PF de Matemática 1 e Matemática 2. Vamos iniciar falando sobre função polinomial do segundo grau, ou seja, a nossa função quadrática. A função quadrática ela tem um papel muito fundamental no ramo da matemática. Bom, essa função ela tem uma dependência direta com o coeficiente a, que é o coeficiente que está acompanhado do termo x quadrado. E nela nós temos o coeficiente a, b e c. Sempre que esses três aparecem, dizemos que é uma função quadrática completa. Caso não tenha o termo b ou o termo c, ou nenhum desses dois termos, chamamos de função incompleta. Então, o coeficiente a, b e c elas devem pertencer aos conjuntos dos números reais e a tem que ser um número diferente de zero. Bom, já falamos quem são os coeficientes e a importância de cada um. Agora nós vamos saber esses coeficientes, qual a relação com o termo x que eles têm. O coeficiente a é o que está sempre acompanhado do x ao quadrado. O coeficiente b é o que está acompanhado do x. E o coeficiente c é o termo independente, ou seja, ele não está acompanhado de nenhum termo, nem x, nem y, assim sucessivamente. Bom, função do segundo grau, ou seja, a função quadrática, analisando apenas raízes, ela depende diretamente da discriminante. Quem é essa discriminante? É o nosso delta, que também é conhecido como b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Essa é a nossa discriminante. Qual ponto para o que nós temos que tomar muito cuidado para observar a discriminante? É a discriminante que vai me dizer quantas raízes cada função tem. Então vamos lá, sempre que o discriminante for maior que zero, ela tem duas raízes distintas, né? Então eu tenho um x1 e tenho um x2 totalmente diferentes. Quando a minha discriminante é igual a zero, ou seja, tanto o x1 é igual ao valor do x2, então eu tenho duas raízes iguais. E sempre que a minha discriminante for menor que zero, ou seja, não pertence aos números reais, a minha discriminante. Então, eu não tenho valor para essa discriminante, então ela não tem raízes reais. Então, sempre que o meu delta for menor que zero, ela não possui raízes reais. Fazendo um resumo geral, zero da função quadrática igual à minha função quadrática, eu vou descobrir as raízes. Bom, sempre que o meu delta for maior que zero, duas raízes distintas, delta igual a zero, duas raízes iguais, e delta menor que zero não tem raízes reais. Esse é o nosso resumo geral do conceito de função quadrática. Também vamos analisar o gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática, sempre que o coeficiente a for maior que zero, a concavidade ela é voltada para cima. E quando o coeficiente a for menor que zero, ou seja, um valor negativo, a concavidade é voltada para baixo. Futuramente nós vamos descobrir qual é o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função quadrática lá nas coordenadas de um vértice. Temos que tomar muito cuidado, que é muito importante conhecer o valor de a, saber retirar o valor do coeficiente a de uma função quadrática. Bom, vamos fazer uma revisão geral? Bom, sempre que o delta for maior que zero, isso quer dizer que tem duas raízes reais. Ou seja, ele intercepta dois pontos no eixo x da minha parábola. Sempre que o meu delta for igual a zero, ele encosta em apenas um ponto do meu eixo x. Ou seja, ele intercepta o eixo x em um único ponto, que é o mesmo valor. Se x1 é igual a x2, ele está em apenas um ponto no eixo x. E se meu delta é menor que zero, a minha parábola não encosta no eixo x. Então fica um resumo geral aí da nossa função quadrática. Bom, gente, além de analisar o gráfico de uma função quadrática, nós também podemos analisar o vértice de uma função quadrática. Então, pessoal, vamos falar agora sobre as coordenadas de uma parábola, ou seja, os vértices de uma parábola. O vértice de uma parábola, elas são o vértice x e o vértice em y, ou seja, o meu y é vértice e o meu x vértice. Vamos analisar diretamente esses valores. Ela define quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo da minha função. Então vamos prestar bastante atenção nessa resolução. Quando eu quero descobrir o vértice de uma parábola, ou seja, no eixo x, eu vou analisar o x-vértice. Por isso eu posso utilizar a minha expressão aqui, menos coeficiente b dividido por 2 vezes o a. Eu estou encontrando o meu eixo de simetria, ou seja, onde está o ponto
máximo e o ponto mínimo ali no eixo X, onde ele passa na minha parábola. Bom, e também eu posso encontrar a altura máxima ou a altura mínima, dependendo dos valores, encontrando menos valor da discriminante dividido por 4 vezes o coeficiente A. Então vamos prestar bastante atenção, que sempre que eu quero descobrir o coeficiente mínimo, ou seja, a altura mínima, eu tenho um A maior que zero. Sempre que eu quero descobrir a minha altura máxima, eu tenho um A menor que zero. Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui com essas relações. Sempre que eu quero encontrar o valor mínimo, eu vou no A maior que zero. Sempre que eu quero encontrar o valor máximo, a altura máxima, eu quero A menor que zero. Exemplo, um jogador de futebol realizou um lançamento para o atacante. Qual foi a altura máxima da bola? Então, a altura máxima da bola eu vou usar o valor máximo. E nesse valor máximo eu sei que o meu coeficiente A ele tem que ser menor que zero. Ou seja, o A tem que ser um valor negativo. Ok? Então vamos lá. Para determinar o vértice de uma parábola, fazemos uma seguinte relação. Para encontrar o x-vértice, eu pego o valor da minha raiz 1 mais a minha raiz 2 e divido por 2. Ou seja, o que eu estou realizando aqui? Uma média aritmética entre dois valores. Também pode utilizar a expressão que eu já expliquei anteriormente, né? X-vértice e y-vértice. Ok? São duas maneiras tranquilas para estar resolvendo a altura máxima. Deixando bem claro que se caso você não queira descobrir o y-vértice, você encontrou o x-vértice somando o x1 e o x2 e dividindo por 2, você pode substituir esse valor no valor do x na sua função quadrática, que você vai encontrar o f de x, ou seja, o valor do y, que é a sua altura máxima. Então, outro ponto super importante que nós temos é o valor do c. Esse valor do c é onde ele intercepta o eixo y das ordenadas. Então, sempre que o c for maior que zero, ele está na parte positiva. O c é um valor positivo. Sempre que c for menor que zero, o coeficiente c, ele está na parte negativa da minha ordenada y. Então, um ponto muito importante para mim saber o valor de c dentro do meu gráfico. Bom, gente, dá uma pausa no exercício e tenta resolver esse exercício. Em seguida, vocês tentam resolver esse exercício, dá outra pausa no vídeo. Em seguida, vocês terão um vídeo explicativo. E por último, vocês tentam resolver este exercício. Em seguida, terá as 3 resoluções comentadas e vamos ver quantos vocês acertaram desses exercícios e bom estudo. Pessoal, eu sou o professor Jefferson e estarei resolvendo o exercício 1, 2 e 3 de Matemática 1 das questões anteriores apresentadas nos vídeos. Já que você pausou o vídeo, vamos lá. Dado uma função f de x igual a p menos 2x ao quadrado, menos 2x mais 6, em que p é um número real, determine o valor de p de modo que a função f seja quadrada. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Que eu quero que a minha função seja quadrada. Eu preciso primeiro saber quem é o valor do coeficiente a, quem é o valor do coeficiente b e quem é o valor do coeficiente c. A minha principal característica, que eu sei para ela ser uma função quadrática, é que meu a precisa ser diferente de zero. Então, essa é a minha principal característica. Vamos tirar os valores. Então, o a é o termo que acompanha sempre o x quadrado. Então, meu a é p menos 2. O meu b é menos 2. E o meu c, que é o termo independente, é o 6. Bom, eu encontrei esse valor. Eu tenho o valor de a. O a é quem? P menos 2, só que ele precisa ser diferente de zero. Então, para ela ser uma função quadrática, o p pode ser qualquer valor menos p. O 2 está com a operação da subtração, ele passa com a operação inversa, que é a operação da soma. Então, ele passa como mais aqui. Então, vai ficar mais 2. Então, p não pode ser 2. Para essa equação ser uma equação quadrática do segundo grau, o valor do p tem que ser diferente de 2. Se ela for diferente de 2, nós teremos sim uma função quadrática. Porque, para ser uma função quadrática, precisa ter, no mínimo, o valor do coeficiente a. Beleza? Agora pausa o segundo vídeo aí e venha conferir comigo a resolução do exercício 2. Exercício 2 diz o seguinte: o gráfico de uma função f de x a x ao quadrado mais bx mais c, ele dá o gráfico e aqui ele quer algumas alternativas. Então ele quer saber o valor de a, o valor da discriminante e o valor do c.
Vamos ver se apenas com gráfico nós conseguimos determinar. Então, a teoria diz o seguinte, que sempre que A for maior que zero, sempre que o valor do meu A for maior que zero, ou seja, um valor positivo, a minha concavidade é para cima. Se a minha concavidade aqui está para cima, me dá uma informação que o meu A é maior que zero. Então eu vou deletar essa alternativa, que o A é menor que zero, e vou deletar já essa alternativa. Eu só tenho a B, C e D. É a minha primeira característica que eu tenho de uma função quadrática. Outra, sempre que eu tenho duas raízes reais, ó, x1 e x2, eu tenho tanto o valor do x1 quanto o valor do x2. Se você analisar bem aqui, você percebe que eu tenho x1 igual a 2 e o meu x duas linhas igual a 4. Então eu tenho duas raízes, uma diferente da outra. Então ela me dá a informação que a minha discriminante é maior que zero. Sempre que a minha discriminante for maior que zero, ela tem duas raízes distintas. Quem são as discriminantes? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o valor da minha discriminante. Então eu sei que esse valor é um valor positivo, ele tem duas raízes distintas. Eu vou deletar aqui, aqui diz que é igual a zero. Então agora eu só posso ter a alternativa C ou B. Bom, gente, a terceira característica que eu falei para vocês no vídeo que ela era super importante é saber o ponto que corta o eixo Y, esse eixo aqui, ó, que nós chamamos de eixo Y. Qual o ponto que corta esse eixo? Então está cortando aqui no 8. Então nós sabemos que é o valor do termo independente C. Então eu sei que o valor do meu C aqui é 8. E 8 é um valor positivo, ou seja, o C ele é maior que zero por ser positivo. Então, se ele está nessa parte desse eixo, ele é positivo, ele é maior que zero. Alternativa correta, alternativa C. Minha concavidade está para cima, tem duas raízes distintas, e o meu C, o 8, ele é maior que zero. Ok? Vamos lá para mais uma resolução, a nossa última resolução de matemática 1. Então vem comigo aqui, da nossa altura máxima. Para isso vou precisar da equação do y vértice. Lembrando também que eu poderia utilizar a equação do x vértice e ao encontrar o valor do x vértice aqui, substituir no valor de x e encontrar o valor do y. Também seria o método. Porém, eu posso resolver também encontrando o valor do y vértice. Então vamos fazer das duas resoluções aqui para a gente visualizar. Primeiro vamos encontrando o x vértice. O valor do meu x vértice é igual a menos o valor do coeficiente b, que é 24, dividido por duas vezes o valor do coeficiente a, que é menos 4. Aqui nós vamos obter o seguinte valor: x vértice é igual a menos 24 dividido por menos 8, que dará 3. Bom, agora que eu encontrei o valor de 3, para achar o valor de y, eu posso apenas substituir, né, esse 3 aqui 4 vezes menos, né, o 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3 ao quadrado, substituir no lugar do x o 3 do x vértice, mais 24 vezes 3. Então, y é igual a menos 4 vezes 9 mais 72. Então, y é igual a menos 36 mais 72. Então, y é igual a 36 metros. Então, utilizando essas duas equações, eu consigo encontrar a altura máxima que esse objeto adquiriu. Ok? Vamos aproveitar essa informação e vamos utilizar agora o y vértice para nós conferirmos aí como que nós podemos resolver esse tipo de exercício. Então vamos lá. Se eu estivesse utilizando o y vértice, o meu y vértice ele é igual a menos o valor da discriminante 4 vezes o valor do coeficiente a. Primeiro eu tenho que encontrar o valor da minha discriminante, que seria, nesse caso, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então o valor do meu b naquele caso era 24 ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes 0, que é o valor do coeficiente c, que é o termo que não aparece, que é uma função quadrática incompleta. Então, meu delta é igual a 576, 24 ao quadrado, menos 4 vezes 0, que vai zerar a minha equação e encontrei o valor da minha discriminante. Agora é só substituir e encontrar a altura, ou seja, a altura máxima que esse objeto irá alcançar. Então, menos 576, que é o valor da discriminante delta,
que foi encontrado aqui. 4 vezes menos 4. Beleza. Então, meu y vértice é igual a menos 576 dividido por menos 16. 4 vezes menos 4, menos 16. Vamos lá, então, para finalizar. O y vértice é igual a menos com menos fica positivo, 576 dividido por 16. Também encontraremos a altura de 36 metros, né? Então, também é um método de nós encontrarmos a altura utilizando apenas a equação do y vértice. Ok? Gente, bons estudos. Olá, pessoal. Então, vamos lá de Matemática 2. Vamos estudar um pouquinho da razão entre áreas e volumes. Então, vamos lá. Inicialmente, nós vamos falar sobre a razão de áreas semelhantes e dizer que ela é igual sempre o quadrado à razão dessa semelhança. Então, eu tenho uma área 1, onde eu tenho base vezes altura, um retângulo. Agora, se eu multiplicar todas essas medidas por um valor K, um valor qualquer, diferente de zero, eu vou obter uma seguinte relação, que essa razão ao quadrado é igual à minha base vezes a minha altura. Então, eu tenho essa relação matemática para descobrir sempre a minha área 2. Se eu quero determinar quanto que foi o aumento, né, da minha área 2, eu posso utilizar essa relação matemática. Ou seja, o que eu tenho que imaginar? Que a razão entre áreas de figura será sempre igual ao quadrado da razão dessa semelhança. O que pode ser representado matematicamente, né, por K ao quadrado, a razão da semelhança, e a minha área 1 dividido pela minha área 2. Eu tendo essa equação como base, eu posso encontrar facilmente aí o valor para qualquer uma dessas minhas equações. Então vamos lá, vamos prestar bastante atenção nesses exemplos. Então, o que vai acontecer? Você vai parar um pouquinho e vai tentar resolver esses exercícios. Em seguida, teremos a resolução comentada. Bom, questão 2. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, para elevar o nível da água em 10 centímetros são necessários. Eu quero descobrir em litro quanto litros de água é necessário para me elevar esse 10 centímetros de uma piscina. Estamos falando de 3 dimensões, aqui nós estamos falando de volume. Então, é um exercício totalmente tranquilo, onde você basta transformar o 10 centímetros em metro, descobrir o volume dessa piscina e depois transformar para litros, ou seja, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Você pega o valor em metro cúbico que você vai descobrir aqui e multiplica por 1000. Tá aí o resultado da sua questão 2. Bom, também olha a questão 3, também relacionando-se a volume. Você quer descobrir o volume em um prisma retangular, com base em um retângulo, e você sabe que a altura desse prisma é 7 centímetros, e o volume total é 189. Agora você tem o valor do volume. Ele quer saber a medida de x. Então, você tem o volume, que é 189, igual o comprimento, largura e a altura. Você tem essas 3 medidas, você também consegue encontrar facilmente o valor de x. Vamos lá? Para esse vídeo, tenta resolver e logo logo teremos a resolução comentada desse exercício. Exercício 4, para você treinar, você tem que analisar a seguinte operação. O volume de um cubo é igual ao cubo da medida das arestas. Qual é a razão entre o volume dos dois cubos, cuja aresta mede 4 centímetros e o outro 8 centímetros? O que é razão? Né? A razão é uma divisão. Você vai ter que realizar essa aresta que está em uma dimensão, colocar ela em 3 dimensões, ou seja, 4 elevado ao cubo e 8 elevado ao cubo, e descobrir a razão entre 4 e 8, 4 elevado ao cubo e 8 elevado ao cubo. Qual é essa razão? Ok? Também em seguida teremos o vídeo comentado para você. Então, questão 5 e última questão, a professora Daisy resolveu construir 2 cubos para ensinar sobre estrutura cristalina nos sólidos e seus alunos de química com uma aresta de 4 centímetros e outro com aresta de 10 centímetros. Qual a razão entre os volumes dos 2 cubos cuja estrutura cristalina, respectivamente? Mesma coisa que você resolveu na questão 4, você vai aplicar no valor de 4 e no valor de 10. E não esqueça de simplificar, ok? Tá aí a resolução de cada uma, agora que você já resolveu. Dá um pause, confira, bons estudos e até a próxima, galera. Boa prova para vocês. Um abraço do professor Jefferson. Possa contar sempre comigo aqui. Se você pausou o vídeo e tentou resolver cada um deles,
Vem comigo aqui e vamos prestar atenção na resolução. Vamos lá. Aumentando os lados de um triângulo, de um lado A e B de um retângulo, respectivamente, de 15% e 20%, ele quer descobrir apenas a sua área. É a base vezes a altura. É a base vezes a altura. Então eu já tenho aqui 100%, né? 100% da minha área. Só que se eu quero aumentar essa área, eu quero descobrir qual a relação que eu tenho. A área que aumentou 15%, o meu 15%, ele equivale a 15 sobre 100, que é 0,15. Com mais 1, então eu tenho que ele é 1,15, a minha dimensão A. Vezes, agora eu vou realizar a mesmo 20% da minha outra área. 20%, 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,20. Então ele é 1,20 vezes a dimensão B. 1,20. Ok? Realizando essa multiplicação, eu vou obter 1,38 AB. Beleza. Eu já tenho aqui a minha relação AB. Eu vou extrair a minha relação A, né, que é 1,38 menos o 1. Eu vou obter 0,38. Bom, agora o que eu tenho? 0,38 está em decimal. Para transformar esse valor para porcentagem, eu faço vezes 100% e eu descubro a área que foi aumentada desse meu exercício, que aí equivale a 38%. Então o aumento foi de 38%. Então assim nós conseguimos obter o aumento, respectivamente, da área, né, desse retângulo. Bom, vamos para o exercício 2. Então, já que você pausou o vídeo e resolveu, vamos entender como que ficaria esse exercício, quanto é necessário. Então, vamos ler a questão. Em uma piscina retangular, então a piscina ela é retangular, né? Então temos que pensar que essa piscina ela é um retângulo e ela tem as dimensões 10 metros, ela tem a dimensão 5 metros, e aqui ele já está com a quantidade de água, só que ela quer preencher mais 10 centímetros da altura. Então, para descobrir o volume, o meu volume ele é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Só que as unidades têm que ser equivalentes. Essa está em metro, essa está em metro, essa está em centímetros. Para me transformar 10 centímetros em metros, eu divido esse valor por 100, que eu vou obter 0,1 metros. Então agora eu posso substituir os valores e encontrar que o meu volume é 10 metros. Então vamos fazer aqui, tem um espaço maior. Então vamos lá, meu volume é igual a 10 metros vezes 5 metros vezes 0,1 metros. Meu volume total é de 5 metros cúbicos. Beleza, encontramos 5 metros cúbicos. Bom, vamos relembrar uma relaçãozinha que nós temos de unidade de medida. Eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Eu sei que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E também sei que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se eu quero transformar esse valor para litros, eu vou multiplicar por 1000, que o meu volume será, que o que eu preciso é de quê? Eu preciso exatamente 5 vezes 1000, 5.000 litros, para preencher essa altura de 10 centímetros dessa minha piscina. Beleza? Vamos para mais um exercício, o exercício 2. Vamos lá. Então vamos lá, um prisma retangular tem como base um retângulo. Sabendo que a altura do prisma é 7, então agora pensando que nós temos essa dimensão também aqui para o prisma, né? X. Então para o cálculo de volume, eu sei que o volume é comprimento vezes largura vezes altura. Só que o exercício diz que o meu volume total é 189 centímetros cúbicos. É 189 centímetros cúbicos, o valor da minha altura. O meu comprimento aqui, ele é 3x vezes x vezes 7. Então,
Está aqui os valores que eu tenho substituindo aqui na minha equação. Bom, resolvendo isso aqui, gente, vamos lá. Vamos resolver bem passo a passo esse exercício. Então vamos deixar o 189, que é igual 3x vezes x, vai dar 3x ao quadrado, vezes 7, 21x ao quadrado. Bom, eu vou deixar o x ao quadrado, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Eu vou deixar o x ao quadrado aqui, o 189 já está lá, e ele vai passar dividindo. Então, a operação inversa da multiplicação, divisão, eu vou obter o seguinte resultado. Vamos lá, x ao quadrado é igual a 189 dividido por 21, que é igual a 9. Operação inversa da potenciação é radiciação, a raiz de 9. Então, a raiz de 9 é igual a mais ou menos 3. Então, o valor da dimensão seria o quê? Seria 3 centímetros. Bom, eu vou descartar aqui o valor negativo e vou ficar apenas com o valor positivo de 3 centímetros. É o valor da dimensão que ele quer descobrir, que é o valor da medida x. Então, se eu posso substituir x aqui no lugar de cada x desse aqui por 3, eu tenho que obter o valor de 189. Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 é 27. 7 vezes 27, 189. Perfeito a resolução do exercício. Vamos para mais um exercício? Bom, então vamos lá. O volume de um cubo é igual ao cubo da medida das arestas. Qual é a razão entre o volume de dois cubos cuja aresta mede 4 e 8 centímetros? Bom, eu sei que eu preciso saber o volume, e o volume ela tem 3 dimensões. Eu estou falando uma dimensão que a aresta e as 3 são iguais, então eu tenho que pegar essa dimensão e elevar ela ao cubo. Aqui eu estarei descobrindo o volume 1. Para descobrir o volume 2, eu irei fazer a mesma análise. Eu tenho 8, que é o valor da aresta, como elas são iguais, eu vou colocar 8 ao cubo. Resolvendo isso aqui, ficaria 4 vezes 4 vezes 4, que eu irei obter 64 centímetros cúbicos. Irei fazer a mesma dedução aqui. 8 vezes 8 vezes 8 é igual a 8 vezes 8, 64. 8 vezes 64, 512. Bom, centímetros cúbicos. Bom, se eu quero saber a relação de V1, a razão, né? V1, V2, eu vou substituir esses valores aqui. Né? Substituindo esses valores aqui, vamos obter a seguinte análise, que 64, 512. Bom, para melhorar essa escrita aqui, vamos simplificar os 2 por 64, porque eu sei que 8 vezes 8 aqui é 64. Então vamos lá, divido por 64 aqui, divido por 64 aqui, e vamos obter a razão. A razão 64 dividido por 64 é 1, 512 dividido por 64 é 8. Então, a razão entre os volumes de dois cubos cuja aresta é 4 e 8 é 1/8. Ok? Então vamos lá para mais uma resolução. A professora Daisy resolveu construir 2 cubos para ensinar sobre a estrutura cristalina dos sólidos aos seus alunos de química. Um com aresta de 4 centímetros e outro com aresta de 10 centímetros. Qual é a razão entre os volumes dos 2 cubos de cada estrutura cristalina? De novo, gente, ele está me dando uma dimensão. O volume 1 é igual a 4 elevado ao cubo. E o volume 2 é igual a 10 elevado ao cubo. Eu sei que 4 elevado ao cubo é 64 centímetros cúbicos. Será o volume da estrutura cristalina 1. E 10 elevado ao cubo será 1000 centímetros cúbicos do meu estrutura cristalina 2. Fazendo a razão disso daqui, V1 sobre V2, irei obter o seguinte valor, 64 sobre 1000. Bom, sabemos que esses dois valores eles podem ser simplificados por 4. Vamos por 4, simplificando essa minha razão. Então vamos lá, 64 dividido por 8 vai dar 8. E 1000 dividido por 8 vai dar 125. Bom, agora não dá para simplificar mais, então a razão entre os volumes dos 2 cubos de cada estrutura cristalina é, respectivamente, 8 125 avos. Ok?
Gente, é isso daí. Bons estudos, contem com o professor aqui. Vocês precisando aí, podem acionar cada professor da sua localidade, que nós estaremos para dar todo apoio, todo suporte a vocês. Vejam esses vídeos quantas vezes necessários. Se possível, sempre pausa o vídeo e tenta resolver sozinho essas equações, que vai ajudar bastante aí a compreensão de função quadrática e de razão entre áreas e razão entre volumes. Bons estudos, estou aqui torcendo por cada um de vocês e sucesso nesse momento maravilhoso de fechamentos de conteúdo. Bons estudos e tchau, até a próxima.